Hoje é dia de falar de um dos filmes mais aguardados do ano, o retorno de David Fincher pro suspense ou pro thriller em O Assassino, filme da Netflix. A gente já sabe mais ou menos como funciona a lógica da Netflix, chega esse período do ano, acumulam-se também aquelas obras que a Netflix pelo menos considera para as premiações, como é o caso aqui de O Assassino. Se ele vai ser reconhecido nas grandes premiações ou não, não sei se vai ser o filme de maior investimento da Netflix também ou não, mas enfim, para mim, um ótimo filme, um ótimo retorno do David Fincher ao suspense, ao thriller, pelo menos no cinema, né? Ele esteve envolvido em outros projetos, como por exemplo o Love, Death and Robots, que ele flerta com thriller, com o terror e tudo mais, mas o último filme dele tinha sido Mank, que pra mim é de longe o pior da carreira dele, ou pelo menos, um dos 3 piores. Eu tô lembrando de outros agora enquanto eu falava, mas que ele não fazia o filme que marcou a carreira dele, se eu não me engano, desde Garota Exemplar, lá em 2014. Então, quase 10 anos depois, ele retorna aqui ao thriller. E é um retorno muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um filme clássico, entre aspas, do gênero, e até esteticamente, né, o Fincher é um diretor que se usa muito da ideia do cinema clássico, eu já explico isso melhor, é também um filme que vai subverter algumas questões de gênero. Então a gente tem aqui essa figura que vem talvez de alguns personagens do cinema noir e que tem talvez a sua representação mais clara em O Samurai do Melville, lá da final da década de 60, né, que era um neo-noir e tudo mais. Então a gente tem essa figura central aqui desse assassino frio, sem muita expressão, que não se permite sentir muita coisa e que é muito calculista nas suas ações e é tirado de alguma forma da sua zona de conforto. Então, o Fassbender, ele vai bastante nesse sentido para a construção do seu personagem, né? Esse personagem que é muito mais frio, que é muito mais calculista, que tenta esconder as emoções a todo instante. O cara que ele faz aquilo como se fosse o trabalho dele. Ele é um assassino, mas ele não tem muito, parece, pelo menos, que ele não tem muito pensamento crítico, ele nem reflete muito sobre aquilo, ele só executa aquelas ações como esse ser frio que ele é, ou ele aparenta ser, pelo menos ao primeiro instante. Isso pode fazer com que muita gente ache o filme meio monótono e coisa do tipo. Eu gosto bastante da abordagem, eu acho que tem muito a ver com a direção do Fincher, né? Não só a direção desse filme, mas historicamente na carreira do Fincher, o que eu falei, que o Fincher ele é um diretor muito clássico, um diretor muito detalhista, um diretor muito metódico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Fincher não vai, por exemplo, raramente ele vai quebrar uma noção de continuidade dentro de uma cena, ele vai manter aquela cena com uma continuidade temporal também, coisa do tipo. Ele vai se usar de muitos enquadramentos para filmar. Então tem um momento aqui inicial, toda a sequência inicial, que o personagem está analisando aquele alvo que ele precisa matar e tal. E enquanto a gente tem essa narração em off, que é muito interessante, eu comento melhor sobre ela, essa narração do que seria o personagem pensando e explicando pra gente como ele pensa e tal. Então a gente vê o Fassbender executar aquelas ações quase que rotineiras, e a gente vai ver o Fincher se usar de muitos planos para isso. Então, ele deita e coloca um objeto na mesa. Então, a gente vai ver ele deitando, ele abaixando para deitar, a gente vê ele deitando, a gente vê o objeto sendo colocado na mesa. O Fincher ele vai filmar isso. Ou ele olha pela janela, a gente vê ele olhando, a gente vê o alvo que ele está olhando. A gente vai ver o ponto de vista dele o tempo inteiro. E isso também vai se refletir bastante nos diálogos, por exemplo, do filme, que não são tantos assim, mas que vai ter o clássico plano e contraplano. O Fincher ele é um diretor bastante clássico, bastante metódico nesse sentido. E aí que eu gosto muito da escolha desse personagem, que ele é também um personagem metódico, né? Ele é esse personagem que ele tem toda uma ideia que ele precisa seguir para executar aquelas ações sem errar, sem ser pego, sem deixar nenhum vestígio e por aí vai. Então tem uma combinação muito interessante do diretor aqui, de como o Fincher
vê o cinema esteticamente falando, como ele decupa as cenas, como ele vê a sua mise-en-scène desde sempre, com como esse personagem age e como esse personagem pensa também. Então tem uma combinação aqui muito interessante entre protagonista e diretor, que para mim é o que faz esse filme inteiro funcionar. É um filme que não só tem um protagonista metódico, mas também tem uma direção muito metódica. A direção metódica, ela não necessariamente é boa ou ruim, depende sempre do contexto, como eu sempre digo. Aqui, para mim, funciona muito bem nesse sentido. O Fincher, ele se move nesse filme junto com esse personagem, calculando tudo, esperando tudo. É um filme que tem muita espera aqui, né? Ele vai sempre procurar uma oportunidade para conseguir executar aquele plano, e a direção basicamente vai fazer isso junto. Só que aí, ao mesmo tempo que esse filme ele vai por esse lado mais clássico, ele também tem quase que uma contradição que eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo que ele parece um filme clássico do gênero, ele também tem a sua subversão. Por mais que o personagem pareça não perceber isso, o Fincher claramente percebe. Então, eu falei, por exemplo, do personagem ser super metódico, dele ter a narração em off para explicar como ele pensa e por aí vai, mas tudo que esse personagem pensa, na prática, quando ele age, não é tão metódico assim. Quando ele tem que executar as ações, ele deixa de ser esse personagem como esse personagem costuma ser, personagem muito seguro e indestrutível, que tem tudo no controle. Aqui isso foge do controle dele. Aqui ele se diz sem emoção, mas ele tem emoção, e ele é movido pela emoção, e o filme só se desenvolve a partir disso, a partir quase que de uma vingança pessoal, não só contra aquele sistema, mas com alguém que ele ama. Então a narração em off, ela quase trai o personagem. Não trai, porque é exatamente o que o personagem acha que ele é, mas na prática a gente vê outra coisa. A subversão tá em como o Fincher brinca justamente com isso. Ele faz o personagem acreditar que ele vai por esse caminho mais clássico que a gente espera dele, mas na verdade o filme o que mostra pra gente é o exato oposto. Então ele vai ter algo que era para ser super limpo, ele simplesmente fazer uma morte, ele erra. Tem outra que também ele tem que fazer aquilo limpo, ele calcula tudo, mas na prática ele tem que sair na mão com um cara muito mais forte que ele. Inclusive uma sequência incrível aqui como o Fincher filma, quando ele foge um pouco talvez desse lance de escolher muitos planos, é quando tem essa sequência de ação que aí ele abre um pouco mais. E ele se usa muito bem também do escuro, né, para criar todo esse contexto, as formas e tal, uma sequência fascinante. E então assim ele vai desconstruir essa personalidade que a gente espera do personagem. Não completamente, não que ele não seja um grande assassino, não que ele não consiga executar tudo metodicamente, ele consegue. Mas o Fincher mostra pra gente aqui que muita coisa foge do controle dele. Ele diz que ele não pode improvisar, ele é obrigado a improvisar. Ele continua dizendo que ele não improvisa, mesmo a gente vendo que ele tá improvisando. Então eu gosto bastante aqui de O Assassino. Não é pra mim o melhor filme da carreira do Fincher, acho que não deve ser nem um dos 3 melhores da carreira dele pra mim, mas é um retorno muito interessante com um diretor que parece que amadurece aqui junto com o seu cinema, né? Para mim, Mank é um retrocesso gigantesco no cinema do Fincher. Aqui parece que é um Fincher muito mais seguro de tudo aquilo que ele está fazendo. Talvez o filme até pedisse um fechamento mais explosivo, mais catártico e tal. Ele até vai por um caminho oposto. Um caminho que acho que até faz sentido com tudo aquilo que é apresentado durante todo o filme. Então gosto bastante aqui, casa perfeitamente não só o diretor com o seu protagonista, mas também com o seu ator que interpreta esse protagonista. Eu não consigo ver outra pessoa para fazer esse papel que não o Fassbender. Talvez o Ryan Gosling tenha feito algo um pouco semelhante em Drive, mas aqui eu acho que é um pouco diferente, né? Ele tem toda aquela frieza. Aqui tem até uma piada inicial que é muito boa, né? Quando ele tira um sarro com o turista alemão na França e tal, quando ele é um cara alemão que é a representação daquele turista. Tem até umas piadinhas muito boas naquilo que o personagem está pensando, que eu acho muito interessante. Então eu gosto muito de como o Fincher ele consegue se unir aqui, tanto do clássico quanto da renovação, digamos assim. Consegue olhar para trás, pegar suas referências lá atrás, pegar suas referências do seu próprio cinema, mas subverter com um jogo muito interessante envolvendo aquilo que o protagonista faz, aquilo que a gente vê ele fazendo e aquilo que ele está pensando, aquilo que ele acha que é. Muito, muito, muito legal O Assassino, gostei bastante. Tive a oportunidade também de assistir no cinema. A Sophie Charlotte, que muita gente estava na expectativa e tal, ela tem um papel bem pequeno em aparição, ela deve ter 2 ou 3 falas.
ao mesmo tempo que a personagem dela é muito importante. Não vou dizer mais do que isso. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passe no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí. Corta.